Povo meu, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Curta, compartilhe, se inscrevam no canal. Vamos falar de Vasco aqui hoje, agora, né? Eu tô gravando à noite, acabei de fazer um vídeo do Milito, do Galo, tal, um pouco sobre os exageros que fizeram. E agora eu tô pedindo para você se inscrever, compartilhar, ir lá no meu Instagram que eu tô botando os links muito bonitos lá no Instagram para você ver os nossos posts. E agora eu vou falar um pouco do Vasco, porque o Vasco, cara, eu sou vascaíno. O Vasco não ganha nada há muito tempo, mas olha só, o Fluminense tá brigando para não cair. O Flamengo tem a questão da despedida do Gabigol, que vai ser no domingo que vem. O Botafogo é campeão da Libertadores. E mesmo assim, hoje o tema mais falado foi o Vasco. Por quê? Porque o grego, o Marinakis, o evangelista Marinakis, que tem ações do Rio Ave, do Norwich, na Inglaterra, Forest Norwich, né, e do Panathinaikos, né, o Olympiacos da Grécia. Ele falou em uma entrevista para um jornal inglês que tem um clube no Brasil anunciado, sendo negociado, e esse clube é o Vasco. E além dele, né, uma informação que chega é que tem mais 3 grupos de empresários. A informação foi dada nem pelo Nicola, foi pelo Thiago Life no YouTube dele. Ele explicou, tem um clube da Itália, tem um clube da Arábia, e tem um grupo de empresários da Itália, um outro grupo da Arábia e um grupo americano, né? Sei que o vascaíno está chateado com o americano, que pensa logo na 771, vamos dizer assim, não 777, lá do Josh Wander. Mas o certo é que o Josh Wander não manda mais, é a EQEP, e o Vasco tem ações da EQEP, tem ações do Vasco, tem uma outra que está sob júdice na justiça americana e tal. Mas o que é que eu quero falar? Independente de ser grego, italiano, americano, árabe, chinês, marciano, inteligência artificial, eu acho que a gente está fazendo uma coisa. Hoje me veio uma situação muito complicada, porque a imprensa faz isso e eu vejo isso há muito tempo. O Vasco está negociando com um grupo de empresários para vender a outra parte da SAF. Para a SAF ter dono, o Vasco quer se livrar da política suja do futebol e ter um dono, o dono não vai roubar. Se o Vasco está procurando isso, por que o Vasco também, o Pedrinho está procurando um treinador? Em tese, o Pedrinho deve estar pensando assim, não, enquanto eu estiver mandando aqui, eu vou escolher o melhor treinador também, para o dono da SAF, unânime. Esse treinador aqui todo mundo gosta muito, o Pedrinho entende de futebol, eu sou um empresário, não vou ser burro igual a 777. Beleza, Pedrinho, muito bem, tal. Mas tá, o Pedrinho tá negociando com o Luiz Castro, tem o Pedro Caixinha, eu já falei que poderia, não sei se em on, mas em off, poderia ser o Carille. O Vasco sempre quis muito o Vojvoda, entre brasileiros, portugueses, argentinos, independente disso. Já é um erro, entre aspas, porque você tá procurando um treinador que pode não ser o escolhido, entre aspas, mesmo ele se respeitando, escolhido pela empresa que vai adquirir os direitos da SAF. E é um erro maior ainda a imprensa chegar e noticiar que um andorenho está sendo procurado pelo Vasco. Um atacante de Honduras. Cara, o Vasco vai passar por uma reformulação. O Vasco só vai ter, assim como
A maioria dos clubes brasileiros, grandes, pequenos, não importa. Os pequenos não, porque os pequenos começam a pré-temporada em setembro, porque o calendário para eles é ruim de pouco jogo, e o dos grandes é ruim de jogo até demasiado. Por causa do Mundial de Clubes lá, vai piorar muito mais, tá? O Mundial em junho, ano que vem. Por exemplo, o Botafogo joga o Mundial Interclubes esse ano, com Real Madrid já na final. Acabou essa história de meritocracia de disputar o Mundial. O campeão agora, nesse Mundial, o campeão europeu agora, esse de dezembro já está na final, achei muito errado. E vai ter também o Mundial lá em junho. Aí o Vasco, que não sabe nem como é que vai ser as férias, a RTI vai e publica que o Vasco está procurando um jogador hondurenho. Pô, cara, espera, né, cara? Pô, os caras pagam pra vacilar, pagam pra dar manchete. Eu quero trabalhar na RTI Esporte, eu mando o currículo pra lá. Até falei hoje, mandei o currículo pra lá, mas se fosse a RTI, o GE, o Lance, o UOL, o Rica Perrone, o Nicola, o Thiago Life, o Ali Oliveira, os cancelados, os três na área, não importa. O Papo de Trivela, que vai ter amanhã na SWTV. Espera, né, cara? Pô, o Vasco tá procurando treinador porque não vai ficar com o Felipe. Tem o Marcelo Fontana, que ainda nem fede nem cheira como diretor executivo. Tem que ver como é que ele vai sair. Não sabe se é o Pedrinho ou se é alguma SAF. Pô, vocês vão falar de jogador? O Luiz Castro ainda não aceitou a proposta nem do Vasco, nem do Santos. Vocês vão falar de jogador? Não tem nem treinador. Pô, então, são umas situações que, cara, a gente tem que pontuar muito antes de falar. Eu vejo o Dieguinho no Futebolaço, ele tem algumas coisas que eu gosto, como não gosto de várias pessoas. Por exemplo, ele dá a voz a bandidos organizados de podcast, torcidas organizadas, não acho certo. Mas ele, pelo menos, ele procura muito saber. Ele procura. Eu acho que ele procura. Então, não vamos entrar nessa pilha, não. Olha, eu vou fazer um especial nesses meses de férias do clube. Eu tentei fazer um blog meu chamado Esporte Suas Ideias, né? E eu vou tentar fazer o dossiê. O que é o dossiê? Eu vou fazer a apresentação dos clubes na pré-temporada. E eu vou desde lá do diretor executivo, vice-presidente de futebol, até o centroavante. Para vocês entenderem como é que é, né? Como o Rodrigo Caetano se comporta, como o Edu Gaspar, que é desse grupo do Grego, se comporta, como o Mano explicou a referência dele do Alex Ferguson. Vou mostrar tudo, muito. O time está zerado, o Vasco está zerado. Eu vou desde a primeira contratação até pelo menos, claro, no limite, até o primeiro jogo do Campeonato Estadual. Vou tentar fazer isso. Como é a montagem de uma equipe, como é isso, ver jogos de pré-temporada se tiver. Por exemplo, pré-temporada nos Estados Unidos não vai poder ter, porque pré-temporada com o jogo dia 12. Os caras não vão ter nem férias, calendário maluco, CBF, Comebol. O Comebol não pune, porque Libertadores Sul-Americana tá aí. A FIFA tá querendo saber do Mundial da Copa do Mundo na América do Norte. Então, COI, futebol e as Olimpíadas são uma rincha, independente, o Sub-23. 2028 vai todo mundo, França, Argentina, Sub-23, ninguém vai ligar para a Olimpíada. Mas se o Brasil perder, agora o Brasil está se levando porque está botando interino, não vai o Dorival. Então, ninguém está ligando para isso. Pré-temporada horrorosa, só 8 dias no máximo, ou os caras ficam se controlando ainda mais no Natal, onde era para eles estarem, né, se divertindo, não vão poder fazer jogos beneficentes para chamar a pessoa, porque tem que preservar seu corpo, não vão fazer um grande engajamento. Futebol de areia, futebol, essas brincadeiras que o Romário fazia, não vai poder fazer na tela de TV. Desafio, por exemplo, o Reis do Drible, ninguém que é do futebol profissional aqui no Brasil vai poder, porque
A pré-temporada muito provavelmente vai ser do dia 20 de dezembro ao dia 12 de janeiro. Isso é horrível, é muito horroroso. E o Vasco vai sofrer com isso. O Vasco vai sofrer, tem que arrumar um treinador, seja português, italiano, jamaicano, marciano, brasileiro, de Potiguar, de Porto Alegre, do Porto Frio, do Ponto Frio, da onde for, daqui da Ratatouille, perto eu moro, daqui da Araruama, para montar o seu elenco novo. Porque o Vasco também tem isso. Tem que tirar 16, 18 jogadores, 20, ficar no máximo com 11, 12, 13. E muitas das vezes não vai ser 11 do goleiro ao centroavante, ou à ponta esquerda, como muitos dizem no linguajar, no bordão do futebol, no jargão do futebol. Então, fica muito complicado. Eu acho que tem que esperar. Em vez de falar de jogador, do treinador, vamos ver quem vai ser o dono do Vasco, como o Pedrinho vai gerir isso, se o Marcelo Santana vai ficar, se o Edu Gaspar vai vir com esse grego, se vai ser outro diretor com uma outra empresa. Então vamos esperar, tá? Não vamos botar a carroça de frente dos bois, não. O Vasco, para minha sorte, aí eu vou falar, Vascaíno é o melhor não ir para Libertadores, para não se frustrar. O Vasco tem que ter tempo, e já não vai ter, para montar um time. Aí você monta um time do zero, tenta ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, chegar entre os 9, né? Bem, se virar de 9, de 10, de 6, de 11, lá do brasileiro, para ir para Libertadores, né? Ou ganhar um título brasileiro, para em 2026 você ir disputar de novo a Libertadores com o elenco legal. É assim que eu aprendi. Foi assim que o Santos fez em 2010, 2011, Corinthians 2011, 12, 13, Corinthians 15, 16, Corinthians 17, 18. Foi assim que a gente aprendeu. Então, pro Vasco, o melhor é não ir para a Libertadores, joga a Sul-Americana e tenta ganhar a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E o brasileiro ficar ali entre os 10 e 11. É o que tem. Só se alguém chegar e botar 1 bilhão, que tá todo mundo falando que empresário não vai fazer, né? Então, eu estou deixando esse vídeo aqui. Vamos parar de falar um pouco das hipóteses, das analogias. Por exemplo, se falava muito em Carol Paiva, se falava muito de Júlio Brandt, se unir com o Vasco e tal. Eu sou louco para uma coletiva do Vasco perguntar ao Pedrinho. Primeiro, cadê a Carol Paiva? Eu sei que não foi você que deu a ideia, foi o Casemiro. E segundo, cadê o Brandt? Eu sei que o Brandt não é mais da chapa Sempre Vasco, mas vocês falaram muito em unir o Vasco. Por que não chama o Brandt para ser vice-presidente de futebol, seja da SAF, seja do associativo, para ajudar? Essas são as perguntas que eu faria. Eu não sei se um influencer, um jornalista que cobre o Vasco tem vontade de fazer essa pergunta, mas muito mais de saber quem vai vir, é jogador Anduré, é técnico português, é primeiro saber quem está disposto a ajudar o Vasco e a reorganizar esse Vasco que está bagunçado há muito tempo. E a 777, a 771 acabou bagunçando ainda mais. Eu espero que o Marinax, o italiano, o americano, o árabe que vier comprar, ou quem for, possa dar um jeito no meu Vasco, que eu amo muito. Valeu, galera? Fui!